esse princípio ainda permanece o mesmo. Qual o princípio? Tudo que você planta, você vai colher. Já aconteceu no passado, há anos, mais de 1000 anos atrás, 10.000 anos atrás, vai continuar acontecendo hoje, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda em essência, não muda em poder, não muda em qualidade nenhuma, ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que fez no passado, operou no passado, continua operando no presente. O mesmo Deus que agiu com justiça no passado, continua agindo com justiça no presente. O mesmo Deus que amou no passado, continua amando no presente. Prepare o seu coração. Deus tem uma palavra para você. Com Rodrigo Farias, no canal Discípulos Anônimos. Mais uma lição sobre Jacó, de enganador a homem enganado, o título da lição. O texto-chave aqui, Gênesis 32, 28, então disse: não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. E nós temos, já foi lida a introdução, né? A título de introdução, nós temos aqui toda aquela fase que Jacó enfrentou. Nós comentamos isso na lição passada. Teve que fugir de seu irmão. Era amado pela sua mãe, né? E o seu pai amava mais a Esaú. Enganou seu pai, fez um negócio com seu irmão. E infelizmente ele teve que fugir, né? Sair de lá fugido. Então, a história de Jacó é uma história tanto de conquistas, como de superações, de mudanças, de justiça, né? Porque nós sabemos, todo aquele que o homem planta, ele colhe. Então, Jacó também plantou coisas boas e também plantou coisas ruins, enganando seu pai, fazendo negócio com seu irmão. Nós observamos isso depois que teve o início da sua família, né? O início da família de Jacó e esse encontro especial. Ele fugia literalmente para essa cidade, né? Do seu tio Labão, se não me falha a memória. Quando tentava dar de beber para seus rebanhos ali, encontrou a sua esposa, futura esposa, né? Rebeca. Deixa eu abrir o texto aqui, Gênesis 32. Mesmo passando por tantos momentos, fazendo tantas coisas, Deus ainda tinha um propósito com ele, né? Esse propósito era um propósito de transformação, de fazer dele uma grande nação. Não era um propósito qualquer, era um propósito muito grande. Então ele encontrou a filha mais nova de Labão, né? E tornou-se a sua esposa. Mas dentre esse primeiro encontro que ele teve, né? Ele faz aquela negociação que ele trabalharia 7 anos por Raquel e de repente... Pode falar, tio. Pode falar. Pode pontuar. A coisa eu leio aqui. Foi tão corrida. Oi? Ele foi enganado, mas Raquel. Colocar outra na frente, tem que Sim, a ideia, a princípio o negócio que ele ia fazer era com acordo de 7 anos, foi firmado entre o tio e o sobrinho. Trabalhou duro para quê? Para ter Raquel. Ele trabalhou duro para ter Raquel, mas ele não teve. Depois, não nos 7 primeiros anos. Então a gente vê aquilo que eu comentei no começo, né? Sobre a questão do plantio e colheita. Nós temos que entender, tudo que a gente planta, é Gálatas, se não me engano, né? De Deus ninguém se zomba, de Deus não deixa se escarnecer. Tudo que o homem plantar, isso ele
colherá. Então Jacó teve a sua recompensa ali daquilo que ele havia feito, enganado seu pai. Porque o seu irmão, ele fez um negócio com o seu irmão. Você pode observar, ele não enganou o irmão dele. Ele fez um negócio. O irmão dele que quis aceitar o negócio. Então, a diferença aqui é que ele enganou o pai. Com a concordância ali, né, com o apoio da sua mãe. Então, depois que ele teve esse encontro, ele fez aquela negociação, né, com Labão, que era seu tio, né, negociação entre tio e sobrinho, que a ideia dele era casar com Raquel. Trabalhou 7 anos duros. Que a gente pensa que 7 anos passa rápido, não passa tão rápido assim não. Ainda mais quando você trabalha esperando alguma coisa. Você pode observar, quando a gente faz alguma coisa distraído, a hora passa rapidinho. Agora, quando a gente trabalha focado em alguma coisa, esperando que aquilo aconteça, parece que demora mais. Ou seja, Labão trabalhou esse tempo todinho. Depois de ter trabalhado esse tempo todo, pelo suposto casamento com Raquel, que a ideia dele era casar com Raquel, né? Quem foi entregue no lugar? Leia. Quem que ele encontrou? Leia. Será que Jacó lembrou de tudo que ele tinha feito com o pai ou com o irmão? Deve ter lembrado, com certeza. Então, quem foi entregue no lugar? Leia. Gênesis 29, 23. 29 e 23 que diz: E aconteceu à tarde que tomou Lia, sua filha, e trouxe a Jacó, que a possuiu. Aqui está colocado como Leia, né? Eu acho que ele tem dois sentidos o nome, né? Lia ou Leia. Eu já vi uma versão também que coloca como Leia, né? E na revista está como Leia, na Bíblia está como Lia. Mas é a mesma pessoa. É a mesma pessoa, isso é que importa. Deu a mesma pessoa. Então nós vemos aqui a princípio o quê? Todo esse trabalho de Jacó e a ideia de constituir uma família. Mas não seria tão simples assim. Por quê? O subtópico 2 já diz: o enganador foi enganado. Porque eu tenho um pensamento, um princípio que eu sempre levo comigo. A gente nunca pode achar que a gente é esperto demais, porque sempre pode aparecer um mais esperto que a gente. E a gente acaba pensando nisso: eu sou inteligente, eu sou esperto demais, eu vou fazer e pronto. Não. Às vezes pode aparecer um mais inteligente que a gente. Então Jacó colheu tudo aquilo que ele havia semeado. E tem um ditado muito comum, né? Que as pessoas falam com base bíblica. Fala que o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Você plantar, você escolhe o que você vai plantar. Mas na hora de colher, não tem muito o que fazer, você vai ter que colher. Então esse foi um dos princípios que Jacó caiu. Mentiu, enganou, também foi enganado e mentiram para ele. Você vê como a justiça sempre segue, né? Se você faz algo, vai ter justiça, tanto para coisa boa quanto para coisa ruim. Você vai ter justiça. Então não adianta a gente tentar fugir e achar que tudo que a gente faz não vai ter uma recompensa. Pode ter um peso, uma recompensa, então a gente tem que tomar muito cuidado com tudo aquilo que a gente planta. O versículo que eu citei está lá em Gálatas, né? 6:7. Isso. Gálatas 6:7. E tem também o verso aqui em Provérbios 22:8. Se alguém encontrar, pode ler, por favor. Provérbios 22:8. Esse princípio ainda permanece o mesmo. Qual o princípio? Tudo que você planta, você vai colher. Já aconteceu no passado, há anos, mais de 1000 anos atrás, 10.000 anos atrás, vai continuar acontecendo hoje, porque o nosso Deus continua sendo o mesmo. Ele não muda em essência.
Não muda em poder, não muda em qualidade nenhuma. Ele continua sendo o mesmo. O mesmo Deus que fez no passado, operou no passado, continua operando no presente. O mesmo Deus que agiu com justiça no passado, continua agindo com justiça no presente. O mesmo Deus que amou no passado, continua amando no presente. Então Deus não muda. Nós mudamos. A nossa mente muda. Tudo em nós muda. Nós estamos aqui, daqui a pouco nós mudamos de ideia, vamos para outro lugar e pronto, fazemos coisas totalmente diferentes. Se Deus tem algo estabelecido, Ele é poderoso e mantém a sua palavra. Nós podemos voltar atrás. No entanto, até fala, acho que não sei se é em Números, Deus não é homem para que minta, muito menos filho do homem para que volte e se arrependa. Samuel? Obrigado, Ari. Deus não é homem para que minta. Olha só a colocação. Faz um comparativo entre Deus e o homem. A criatura e o Criador. Então faz esse comparativo. Quem é que domina tudo? É Deus. Quem é que criou o ser humano, toda a face da terra, tudo? É Deus. Então Deus não pode ser colocado numa condição humana. Então se a gente faz algo errado, nós colheremos aquilo que fizermos de errado. Ele foi ludibriado pelo próprio tio. Tinha feito Jacó refletir a respeito. O que eu falo, ele deve ter refletido com certeza a respeito daquilo tudo que aconteceu. Por quê? Jacó também, ele devia ter pensado um pouquinho mais também a questão da cultura, né? Porque o que Labão apresentou para ele? Que era costume entregar a filha mais velha. Então, como o propósito de Jacó ainda permanecia, o que ele fez? Ele ainda correu atrás do seu grande amor, que era Raquel. Então, todo o seu trabalho, que ele fez 7 anos, e foi enganado, ele teve que fazer mais 7 anos para conseguir aquilo que ele queria. Mas há um propósito muito maior nisso. Tem coisas que acontecem na nossa vida, não é para destruir a gente, é para corrigir e nos mostrar um melhor caminho. Deus não queria destruir Jacó. Deus não queria interromper o propósito que tinha na vida de Jacó. Deus não queria parar os planos que ele tinha na vida de Jacó. Ele queria mostrar para Jacó o quão poderoso Deus era e quão inteligente Jacó se formaria depois de tudo que ele passaria. Ele trabalhou 7 anos. Talvez a ideia dele seria: vou trabalhar 7 anos aqui, vou pegar minha esposa e vou embora. Talvez aquele engano, pra você ter ideia, tudo que acontece, mesmo a gente fazendo coisa errada, tudo que acontece é propósito de Deus em nossas vidas. É para a gente ser corrigido. Jacó foi corrigido pelaquela situação. Para quê? Para que ele pudesse trabalhar mais 7 anos por aquilo que ele almejava, que era a sua esposa Raquel, a sua futura esposa Raquel. Jacó não desistiu e trabalhou pesado mais 7 anos por ela. Aqui o escritor deixa até uma observação, né? Que ele tinha no coração o amor por Raquel. Foi entregado Leia ou Lia para ele, né? Mas ele tinha um amor no coração por Raquel, o que fez ele lutar mais 7 anos, trabalhar mais 7 anos. Então, depois desse trabalho todo, Jacó teve muitos filhos. Sobre o tópico 3, teve o casamento. Aqui uma observação muito interessante. O casamento, a formação de uma família se dá entre um homem e uma mulher e os seus filhos. Isso até traz também a questão, não só do sentido bíblico, mas do sentido constitucional. Ainda que muitos tentam levar um entendimento diferente, na Constituição está específico lá. O que é o conceito de família? Pai, mãe e sua prole, os seus filhos. Então, o verdadeiro contato, ou aquilo que Deus faz, é perfeito. Não precisa de mudanças ou de alterações. Se Deus fez o homem e a mulher para que pudessem procriar, encher a terra, trazer filhos, fazer nações, como foi na vida de Jacó,
Esse é o propósito de vida que Deus tem. Então, não adianta a gente tentar mudar. Muitas pessoas tentam mudar. Eu vejo muito isso na internet. Muitas pessoas tentam dar interpretações totalmente errôneas. Por quê? Porque eles querem abafar a verdade, querem amaciar o ego. Eles querem que aquilo que eles fazem, aquilo que eles acreditam seja verdade. Mas nós precisamos entender que a Bíblia não tem interpretação nenhuma humana, mas é o Espírito que dá a interpretação. É a revelação da verdade. Então as pessoas tentam mudar, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. Por quê? Porque pode aparecer um certo vento de doutrina aqui, pode aparecer um comentário ali, ou alguma coisa que tenta confundir a nossa mente. Para quê? Para a gente poder duvidar daquilo que a gente acredita. Eu vi esses dias um suposto pastor elogiando uma transexual, falando que ela tinha ótimas qualidades. Eu não entendi muito porque, não faz muito sentido. Você elogiar como pessoa, ótimo, é uma pessoa, é um ser humano, precisa ser respeitado. Mas você abraçar as práticas como aquilo fosse algo normal, sem uma condenação bíblica para aquilo, sem uma negação da parte de Deus, como é que vai ser formada uma família? Como é que vai ser formada uma sociedade? E sabe o que é mais engraçado? O que me deixa mais encucado ou mais pensativo em relação a isso? Essa pessoa que era um homem se tornou mulher e casou com uma mulher que se tornou homem. Era uma família. É um homem e uma mulher. É um homem e uma mulher, mas sabe qual é a diferença? Que um quer ser mulher e o outro quer ser homem. Mas não vai mudar isso. É uma confusão que eles mesmos fazem, que é difícil até a gente poder compreender. São as mudanças que as pessoas tentam fazer na sociedade, na vida, mas nem eles mesmos entendem o que eles fazem. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os lobos, que estão encurtidos em pele de ovelha, pessoas que se denominam como, auto-intitulam como pastores, líderes, sem o mínimo de conhecimento, sem o mínimo de profundidade, são formados na internet. Hoje em dia você vê que existe certificado para você ser pastor, você compra na internet um certificado, não é mais chamada, agora é você ter um título, um cargo. E eu sempre costumo dizer que não é título. Você ser um diácono não é título, você ser presbítero não é título, é uma ação. Você só é quando você faz. Não é só o título. Porque qual é o primeiro princípio de um pastor? Ter ovelha. Se você não tem nenhuma ovelha, você não lidera nada. É apenas o título. Agora, quando você toma aquilo como uma ação, aí você dá valor àquilo que você é. Então as pessoas perderam uma noção disso. E me deixa até meio triste porque muita gente acompanha. Muita gente se confunde com isso. Talvez por ausência de estrutura, por ausência de conhecimento. Eu sempre costumo dizer o verso: por falta de conhecimento o povo perece. Pode falar, Gil. E é um perigo tão grande nesse tempo, porque as pessoas se auto-intitulam pastor, o diácono, o presbítero, ou seja, o pastor. E é daí que vem os escândalos. Aí que vem... As pessoas falam, fulano fez isso, fulano diz, pastor. Por isso que essa classe hoje em dia está muito mal falada. Porque as pessoas que não têm chamado de Deus, descaradamente pegam um título desse para si e ficam conhecendo um atrás do outro. E é triste você ver muito isso, infelizmente, na internet, né? Eu tive que mudar bastante a minha mentalidade, porque eu tava ficando rebelde, né? Eu não nego pra ninguém não, eu tava ficando rebelde. Eu tava quase virando um desigrejado. Eu tava ficando rebelde. Até que quando você começa a ter um contato a mais com a palavra, com a realidade de vida, você entende. Por que nós nos reunimos? Como igreja, para termos comunhão uns com os outros. Se eu quero ser uma pessoa desigrejada e ficar na minha casa, como é que eu vou ter comunhão com meu irmão? Eu falo, eu vou ficar aqui porque eu não gosto daquela pessoa. Acabou a comunhão.
Acabou a comunhão. Nós subiremos como igreja. A igreja vai ser arrebatada. Não é como eu vou subir primeiro e depois você sobe. Não, todos vão subir juntos. Isso fala lá em Tessalonicenses. Todos vão subir juntos. Então eu estava perdendo essa noção. Fala, não precisa ir para a igreja que eu sou a igreja. Mas peraí, tem que tomar muito cuidado com isso. Você é membro. Igreja é o conjunto. É o conjunto. Você é membro do corpo. A igreja é um conjunto. Então eu estava quase entrando nessa linha. Aí Deus teve que dar um jeitinho. O jeitinho de Deus é duro às vezes. É muito duro. Quando Deus, e olha que ele nem usou todas as ferramentas. Se ele usasse também não ia dar. Se ele usasse 0,1% das ferramentas que ele tem, já teria sido destruído vivo. Eu já teria me destruído. Então ele deixou com que a minha própria situação me abalasse, me desestruturasse, para que ele pudesse fazer uma nova estrutura. O problema maior é quando a gente começa a deixar a casa suja. Quando a casa começa a ficar suja e você não organiza, quando chega a hora da limpeza, aí que começa o trabalho. Porque uma casa suja não é só a sujeira que você vai limpar. As irmãs sabem muito bem disso. Deixa eu acumular a sujeira para você ver. Começa a mofar roupa, começa a estragar guarda-roupa, começa a estragar armário de cozinha, começa a apodrecer e enferrujar a geladeira. E não é só isso. E quando vai fazer uma limpeza profunda, sabe o que tem que fazer? Tem que trocar tudo. Você tem que trocar tudo. Se duvidar, até o piso da casa tem que trocar, porque mancha. A parede você vai ter que pintar, vai ter que refazer. E é o que acontece quando a gente começa a acumular muita besteira na nossa mente. Por isso que é importante pra gente, uma coisa que eu costumo dizer sempre, falo, né? É difícil eu faltar, mas eu falto de vez em quando, tá? É difícil eu faltar em cultos de doutrina, porque não é só eu falar, eu tenho que sentar aqui para poder aprender também. Eu tenho que ouvir pessoas que têm mais experiência do que eu. Eu sou jovem na carreira cristã. Então eu tenho que sentar aqui para poder aprender. Eu tenho que estar aqui para poder ouvir. E as pessoas perderam esse prazer. O que elas preferem? Ouvir um pastor de internet do que sentar aqui para poder aprender. E hoje em dia, infelizmente, as pessoas perderam aquele senso de correção. Elas não aguentam mais ser corrigidas. Se você falar para ela que ela está numa prática errada, ela vai falar que errado está você. Se você apontar para ela princípios bíblicos, ela vai falar que a Bíblia é um livro antigo e precisa ser atualizado. Sabe o que precisa ser atualizado? Não é a Bíblia, é a minha vida e a nossa vida que precisa ser atualizada. Tem que passar aquele programa assim, vou falar no jeito aqui para entender. Passar aquele programa, aquele antivírus, para tirar todos os vírus. É a Bíblia. Vai passar no organismo do ser humano, na mente do ser humano, vai tirando todos os vírus. Vírus, vícios, tudo. É isso que nós precisamos. Então a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente ouve. Por quê? Muitas pessoas trazem doutrinas que não são verdadeiras. E, se possível, pode enganar até os escolhidos. Se possível. É uma possibilidade. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Porque até a gente mesmo pode cair no engano. Então vamos lá. Continuação. Jacó teve filhos com Leia e com a serva dela. Observe-se uma coisa. Isso aconteceu no Antigo Testamento. Eu tive a oportunidade de pregar, não lembro onde foi. Acho que foi num culto de jovens, né? Essa questão da poligamia, né? Mais de uma mulher, é isso, pastor? Eu sempre confundo os nomes. Poligamia aconteceu porque Deus precisava formar uma nação. Hoje já tem muita gente, então não inventa de fazer coisa que não está na Bíblia. A nova aliança é um homem e uma mulher. Não é mais. Deus sempre se opôs a isso. Mesmo naquela época. Sim. Deus sempre se opôs. Deus nunca concordou com poligamia. Sim. E é um sentido claro porque Deus permitiu que aquilo acontecesse. Hoje em dia, nós temos que tomar muito cuidado para quê? Para permanecer no princípio bíblico.
Qual o princípio bíblico que a gente aprende desde Gênesis? Deixará o homem, seu pai e a sua mãe, e unir-se à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Esse é o princípio que a gente carrega. Tem um verso no Novo Testamento. Será que Deus permitiu ou ele tolerava? Apesar que acho que Permitir uma coisa, tolerar é outra. mas tudo que acontece é permissão de Deus, não é? Nem sempre. Ué, como não, Ari? Não chega aí o cara vai matar, Deus permitiu que alguém matou outro? Não. Foi a escolha dele, mas se Deus não quisesse? Hã? Se Deus não quisesse? Não, mas não é assim também. Né? Então, Isso é coisa do homem, rapaz. sim, existe a questão do homem, com certeza. A escolha do homem, mas tudo que acontece passa pelo aval de Deus. Ele que controla tudo. Ele permite que aconteça algo para o homem reflita e volta atrás. Ele não tem todo o controle? Não tem todo o poder? O problema é assim, esse governo não é de Deus, né? Aham. Ele tem o poder para Sim. tudo, mas não é dele. Esse governo é de Satanás. E o governo de Satanás é isso, é isso. A morte, dor, sofrimento, violência. O que é o Apocalipse 21 fala? O governo de Deus vai ser aí. Só haverá choro, engano, Sim. então, é por causa a quem foi dado o governo, a esse será governado por isso. Então, como foi entregue ao próprio diabo, Satanás, esse mundo, esse governo, É os homens que se entregam. É os homens que se entregam a esse governo, né? é a intenção do governo de Satanás. É os homens que se entregam a esse governo por escolha. Eles se entregaram ao governo de Satanás. Deus ele é justo. Ele Sim. é justo. Ele não, como o homem entregou a Satanás, Deus não pode tomar da mão de Satanás de uma forma assim, eu não me devolve de novo. Houve um sacrifício de Cristo, né? Aham. Dá a possibilidade ao homem, aqui no governo de Satanás, viver um pouco do governo de Cristo. É porque Deus ele não toma, não é que ele não pode, né? Ele tem esse poder para fazer, mas ele não toma porque ele quer uma adoração livre. Ele vai pegar a pessoa para ele, colocar aqui, reunir com a igreja, para quê? Mas a pessoa não tem compromisso nenhum, então não faz sentido. Vai criar um robô. Deus não cria robôs. Ele quer alguém que adore livremente. Que nem a escolha que nós fizemos estar aqui. É uma escolha nossa. Nós estamos aqui para poder adorá-lo livremente. Deus obrigou alguém a estar aqui? Deus forçou alguém a estar aqui? Deus derrubou você da sua cama? Ele estava mesmo, não foi com Deus, foi pelo povo. Uma reflexão interessante. O homem ele falando sobre o amor de Deus, né? O servir por livre e espontânea vontade por amor e o servir por obrigação. Ele pegou um robô, cachorro-robô, programado, e colocou lá e o cachorro nos patinhos no pé dele. Pulava tudo no pé dele. Aí ele foi e pegou um cachorro, um filhote de cachorro normal mesmo. E o cachorro começou a beijar, ver ele, o rabinho começou a mandar e pulou em cima dele. Aí ele falou assim, ó, tá vendo o cachorro? Ele não foi programado para me amar, mas fui eu, amar ele, ele me ama. Já o cachorro não, eu programei e ele vai dessa forma. E é isso que Deus quer. Deus quer um amor espontâneo. Sim. E faz todo sentido, né? No entanto, eu tenho um verso que diz, né? Deus procura os verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade, que é a escolha. É a escolha da pessoa. Então nós temos que... Eu acredito assim, existe a questão... vou até voltar para o assunto aqui. Existe a questão do Ari, falou em questão de tolerar e permitir. Qual seria essa diferença? Tolerar e permitir? O que os irmãos entendem sobre tolerar uma coisa e permitir? Tolerar significa suportar, aguentar ou permitir algo, mesmo fazendo restrição sem concordar totalmente. Isso é tolerar. Agora, permitir significa dar sinal verde, consentir ou autorizar oficialmente. Então faz sentido o que o Ari falou. Então era mais uma tolerância, né? Era mais uma tolerância de Deus. Porque ele não... Você concorda, você permite. Você concorda, você permite. Era questão de tolerar mesmo. Era questão de tolerar. Vamos lá. Jacó teve filhos, né? Com a Leia.
Deixa eu ver aqui. Léa e com a serva dela. Também teve filhos com Raquel depois de ter conseguido, né? Raquel. Com Léa, Jacó teve Rúben, Simeão, Levi, Judá, Isacar e Zebulon. Com Léa, Jacó teve 6 filhos. Com Léa, Jacó teve 6 filhos. E com Raquel, José, Benjamim. José e Benjamim? Teve mais, né? Teve mais com as servas também. Teve mais com as servas que dá as 12 tribos, né? As 12 tribos. Que são as 12 tribos de Israel. 12. Vamos lá, Jacó almejava retornar à sua casa. Segundo tópico, segundo subtópico. Depois de ter trabalhado tantos anos, trabalhou 7 mais 7, 14 anos, conseguiu aquilo que ele almejava, que era a sua esposa Raquel. Pediu para o seu tio que o liberasse, juntamente com sua esposa e seus filhos, enquanto trabalhou durante esses anos todos, né? Os 14 anos, Gênesis 30, 25. Gênesis 30, 25, e aconteceu que, como Raquel deu à luz a José, disse Jacó a Labão: deixa-me ir, que me vá ao meu lugar e à minha terra. Dá-me as minhas mulheres, os meus filhos, pelas quais eu tenho servido, e irei-me, pois tu sabes o serviço que tenho feito. Então, Jacó pediu a dispensa aqui, né? Da casa do seu tio. Mas existe um detalhe. O trabalho de Jacó era lucrativo. O trabalho que Jacó fazia era lucrativo para Labão. Tudo indica que a saída de Jacó da casa de Labão ia dar uma falência no comércio ali. Por isso que eu falei sobre a questão do propósito. Mesmo a gente tendo sido corrigido, Deus manteve o propósito ainda. Que era a bênção de Deus sobre a vida de Jacó. Era a bênção de Deus. Então o que Jacó fazia prosperava. Onde Jacó utilizava ali as suas mãos, o seu conhecimento, prosperava. E as ovelhas de Labão foram crescendo. Nesses 7 mais 7 anos, 14 anos, foram crescendo. Então por isso que Labão não queria dispensar Jacó. Ele queria que Jacó permanecesse lá. Por quê? Porque Jacó trabalhava e abençoava todo aquele rebanho. Mas, aí que está a oportunidade. Quando Jacó vê a oportunidade, dessa vez não foi para enganar, ele aprendeu. Foi para o quê? Para negociar com seu tio uma melhor proposta de trabalho. Que ele estava trabalhando só para quê? Só para receber a sua esposa. Foi enganado nos 7 primeiros e depois de mais 7 anos ele conseguiu aquilo que ele queria. Foi, trabalhando para viver, ou trabalhando com um propósito. Acho que ele trabalhava só para comer e o propósito que ele tinha. Acho que ele só se alimentava lá na casa do seu tio, apesar que era tio, né? Tio não vai deixar o sobrinho passar fome. Porque Labão começou a observar que os seus bens estavam crescendo muito. O que ele fala? Eu não posso dispensar Jacó. Eu não posso dispensar, a galinha dos ovos de ouro, eu não posso dispensar. Mas só que Jacó, na sua ousadia, mesmo com todas as suas falhas, Jacó era ousado. Ele já era um negociador. Ele já fez, a primeira negociação foi com o seu irmão, comprando a primogenitura, ele já era um negociador. Ele só aproveitou toda aquela sua experiência que ele teve, falou, agora, eu vi que o negócio aumentou aqui, de 14 anos, deve ter triplicado a quantidade do rebanho lá, ou os lucros de Labão. Ele falou, opa, já pensei em uma coisa, eu vou pedir minha dispensa. Labão não quis, ele falou, então tá bom, já que você não quer me dispensar, eu tenho uma contraproposta para você. E qual foi a contraproposta dele? O acordo entre Labão e Jacó no subtópico 2.
Labão não concordou com o pedido de Jacó de ir para sua terra e pediu que Jacó ficasse, pois reconheceu que a bênção estava sobre a vida de Jacó. Gênesis 30, 27, que diz: Então disse Labão: se agora tenho achado graça em teus olhos, fica comigo. Tenho experimentado que o Senhor me abençoou por amor de ti. Olha só o que Labão fala. Ele sabia que ele tinha sido abençoado porque Deus amava a Jacó. Então a bênção estava sobre a vida de Jacó. Ele não ia deixar que Jacó fosse embora. E qual foi a proposta que ele fez? Labão fez a proposta: determina-me o teu salário que te darei. Vamos lá, se fosse a gente, se um patrão nosso chegasse, determina o seu salário, você ia dar o valor ou ia pensar numa hipótese melhor para poder ganhar? A princípio a gente ia pedir aumento de salário, né? Os dias de folga. Os dias de folga. Escala 1 por 6. A estratégia pediu uma porcentagem do que vai entrar agora. A princípio a nossa mente seria essa. Era pensar nessa hipótese, já que ele vai dar já que ele quer me dar um salário, então vou escolher o salário mais alto. Mas Jacó viu não a sua capacidade, né, mas a inteligência que ele tinha para dominar aquilo. Ele fez uma contraproposta para o seu tio, que seria: ele propôs todos os animais salpicados e malhados, e todos os morenos entre os cordeiros, que era da malhada dos salpicados entre as cabras, seriam dele. O que ele fez? Fez essa proposta. E o seu tio aceitou. Mas só que Jacó utilizou todo o seu conhecimento. Para quê? Para poder fazer com que aquilo crescesse. E as malhadas cresceram. Os cordeiros morenos cresceram. Os salpicados malhados cresceram. Ele utilizou um método lá colocou, se eu não me engano, um galho, né? Colocou uma vara. Colocou varas. Colocou uma vara onde o rebanho ia tomar água. Dentro do pote, né? Foi uma água e ele Olhava para as varas. É tão interessante, né? É tão interessante isso, Mas foi Deus que deu para ele sonho. Deus colocou ele sonho É. para fazer isso. Deus colocou ele sonho para fazer isso, ele fez. Deus manda Jacó retornar à casa de seus pais, mas isso aqui foi depois, né? Depois que Labão aceitou essa proposta, continuou: o Senhor prosperou o trabalho das mãos de Jacó. Ele cresceu abundantemente de forma absurda. Teve muitos rebanhos, servas, camelos e jumentos. Gênesis 30, 43 diz isso. E cresceu o homem em grande maneira, que teve muitos rebanhos, servos, camelos e jumentos. E não demorou para que comece as intrigas. A inveja é aquilo que a gente falou na última lição. A inveja é a podridão dos ossos. Mas uma observação aqui, muito interessante. A inveja é a podridão dos ossos de quem tem inveja ou de quem está sendo invejado? De quem tem inveja. A pessoa vai se apodrecendo por dentro. Não é de quem está sendo invejado. Quem está sendo invejado, para ele, não vai mudar em nada. Mas a pessoa invejosa, ela se autodestrói. Você sabe o que é triste de tudo isso aí? Foda. A pessoa tem inveja não só dos bens da pessoa. A falta da pessoa é Está sendo invejado e nem sabe. abençoada, faz Isso destrói a própria pessoa. E a pessoa não tem nada. Na sua relação com Deus, a pessoa não tem nada. Então seu tio contou desse... Ele já lia a Bíblia, porque ele tinha um ditado lá. Oi? O Chaves já lia a Bíblia. O Chaves? Qual é o ditado do Chaves? Vingança do problema. Esse netinho aí tá perigoso, né? Ou seja, Jacó foi abençoado grandemente. E depois de todo aquele cenário, né, de inveja, tudo, essas coisas, e
Deus interveio naquela situação e falou para Jacó retornar. Falou para Jacó retornar. Em muitos cenários, por exemplo, Jacó tinha muitos bens, muita coisa, estava numa terra que crescia, e Deus fala para ele o quê? Volta para a sua terra. Às vezes o cômodo para a gente parece bom, né? A gente vive numa situação cômoda, confortável. Eu sempre costumo dizer que a nossa mente, o nosso cérebro quer conforto. Quem é que não quer chegar em casa, sentar no sofá e ficar lá trocando esse canal um monte de vez? É cômodo pra gente, é confortável isso. É confortável. Mas a ordem que Deus tinha dado para Jacó, falou: volta para sua terra, para a terra dos seus pais, para a sua parentela, e eu serei contigo. Diferente do que ele falou para Abraão: sai da tua terra, da tua parentela. Ele falou para Jacó: volta para a tua terra e para a tua parentela, e para a casa dos seus pais. Ele fez com que Jacó voltasse. Está em Gênesis 31, 3, que diz: e disse o Senhor a Jacó: torna-te à terra dos seus pais, a tua parentela, e eu serei contigo. Então mandou Jacó, verso 4, então mandou Jacó chamar a Raquel, Lia, ao campo, para junto do seu rebanho. Verso 5, disse-lhe: vejo que o rosto de vosso pai não é para comigo como anteriormente, porém Deus de meu pai tem estado comigo. Ele chamou as suas esposas, conversou com ela, falou: o semblante do seu pai, ou o comportamento do seu pai, do meu tio, já não é mais o mesmo. Mas mesmo ele não me apoiando, eu tenho um Deus que está comigo. Jacó falou isso para suas esposas. Então o que ele fez? Voltou para sua terra. Fugiu de Labão, né? Certo dia, quando o sogro afastou-se para tosquear as ovelhas, o que Jacó fez? Jacó aproveitou a oportunidade, fugiu. Pode observar que a vida de Jacó parece uma fuga, né? Jacó em fuga. Primeiro foi o irmão, depois o tio. A vida de Jacó parecia um Velozes e Furiosos. Tinha que fugir sempre de algum lugar. Você viu com um desviozinho que ele deu, tornou tudo isso aí, né? Foi enganar o pai, né? Mas sabe o que era mais importante? Tudo que Jacó fazia, mesmo fugindo para lá, fugindo para cá, Deus estava com ele em tudo. Deus não quebra a promessa. Deus estava com ele. Deus é Deus e tem palavra. Ele vela pela palavra para poder cumprir. Então ele sempre esteve com Jacó. Jacó fugiu de Labão, seu tio, levou suas mulheres. Depois que Labão tomou conhecimento da fuga, o que ele fez? Viu que Jacó gera uma revolta, né? E saiu a perseguição de Jacó. Mais uma perseguição. É fuga, perseguição, é? Mais uma perseguição. Sem dúvida, pelo todo o cenário aqui, Labão queria não trazer Jacó de volta. Ele queria de alguma forma gerar algum problema ali para Jacó. Mas Deus estava com ele e sempre esteve com ele. Em seu encontro com Jacó, depois da fuga, Labão questionou o desaparecimento de seus deuses. Aí que está mais um problema. Gênesis 31, 32 diz: com quem achares os teus deuses, esse não viva, reconheça diante de nossos irmãos que é teu do que está comigo, e toma para ti, pois Jacó não sabia que Raquel tinha furtado os deuses. Raquel rouba seu pai Labão e levou os deuses deles. Aqui mais uma lição para a gente. Quando a gente sai do ambiente, deixa aquilo que está naquele ambiente lá. Não se apegue às coisas que você vivia antes. Não viva no passado. Não queira trazer o passado para o presente. Não queira viver aquilo que você era. Eu sempre falo, gente, quando a gente vai contar um testemunho, eu falo: aconteceu algo comigo que até hoje eu não tive coragem, ou Deus não me permitiu falar com ninguém sobre o que aconteceu. Porque eu não quero jamais trazer à memória aquilo que não me traz esperança nenhuma. E muitas pessoas, quando vão contar um testemunho,
conta aquilo com um orgulho tão grande que parece que é satisfatório aquilo. Foi satisfatório. E não é satisfatório você contar algo que você fez de ruim. Você tirou a vida de alguém, você deu 50 tiros numa pessoa. Você traficou, você roubou, você fez isso. Não é vantagem nenhuma. Vantagem é você falar o que Deus fez com você. Eu fazia um monte de coisa errada. Hoje eu estou livre pela misericórdia de Jesus. Hoje eu era impuro. Hoje eu sou purificado pelo sangue de Jesus. Não tem transformação melhor do que essa. E a gente tem que tomar muito cuidado. Eu sempre levei comigo. Eu sempre ouvia muitos testemunhos. Isso incomodava um pouco. Porque eu via pessoas contando testemunho. Aquilo como se fosse uma vantagem particular. Não era como a pessoa conta aquilo com vergonha. Eu teria vergonha de contar meu passado. Eu teria vergonha de deixar o passado passar no telão. É como se estivesse colocando seu passado no telão aqui, ó. Seria vergonhoso você contar tanta coisa ruim que a gente fez. Toda coisa horrível que a gente acaba pensando, fazendo, imaginando, fazendo coisas horríveis que não agradam ao coração de Deus. E aí chegou um amigo de infância e foi falar assim: Kleber, se não tem brinquedo na escola. Eu falei: meu, fala essas coisas do passado, eu tô muito errado lá atrás. Aí eu ficou até sem graça. Eu falei: não acredito. Aí eu falei assim: não, deixa eu se preparar. Eu sou uma pessoa, eu sou transformado. E realmente dá vergonha mesmo. Dá vergonha, nosso passado. Mas é muito difícil alguém contar seu testemunho com dar detalhes, porque tem que ver, as pessoas têm que ver a transformação da gravidade dos atos que a pessoa fez de mudança. Agora, realmente, a pessoa contar com orgulho, eu acho totalmente. Esse é o problema. Vamos dizer, a pessoa, só exemplo, tinha AIDS e Deus transformou, mas na cabeça humana é praticamente impossível. Mas precisa de novidades? Não. Todas as vezes, não. Tem gente que conta. Eu não falando isso aí, mas eu estou falando que tem que saber a perspectiva da fé de outras pessoas. Uma coisa que eu falaria: se a palavra não edificar a fé de ninguém, nada mais edifica. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Pode edificar, mas não vai mudar o seu sentido de fé. É diferente. Pode edificar. Você pode ouvir. Até a palavra é testemunho. Se você ler a palavra, tem todo o testemunho. Não, sim, mas aí você pode observar que há um sentido mais detalhado, né, em relação a isso. Não são... Eu tenho muito cuidado em relação a isso. Vamos entrar nesse tema, que eu tenho muito cuidado em relação... Eu tenho muito cuidado em relação a testemunho, justamente por conta desse teor. E Deus conhece o coração da pessoa. Ele sabe se a pessoa está falando com... Gente, acho que se eu fosse falar aqui alguma coisa, eu falaria com vergonha. Por isso que eu não falo. Eu falaria com vergonha. E se eu prefiro ler a palavra, pregar a palavra, usar exemplos, mas não jamais trazer o meu testemunho, contar detalhes, falar o que aconteceu. É vergonhoso. É vergonhoso. Observa-se, por exemplo, eu estou aqui, estou contando meu testemunho de uma vergonha, só um exemplo, tá? Não que tenha acontecido, de uma vergonha que eu passei com a Carla no meu casamento. Qual vai ser a reação dela? Você acha que ela vai ficar com vergonha disso? Ouvindo? Ela vai ficar. Para ela vai ser vergonhoso, ela não vai falar para ninguém, não vai expressar isso. Mas a mente dela fala: é desnecessário isso. E acaba trazendo um problema muito grande para a gente. Eu, particularmente, eu prefiro ficar com uma pregação e tá tudo certo. É uma coisa que eu sempre aprendi e carrego isso para dentro de mim. Pregação é a palavra. É pura. Palavra pura. Palavra... O negócio de contar história, contar que... sei lá, que... Tinha 5 cabos, 2 cabritos, meu vizinho roubou 3, aí Deus preparou mais 4. É que eu falo, eu vi uma vez no testemunho que eu fiquei chocado com aquilo, eu vou ser bem sincero. Eu fiquei chocado. A pessoa contou aqui que tinha alguém que estava perseguindo ela no trabalho, não vou citar nome por questão de ética, né? Quem estava aqui lembra.
Falou que tinha alguém perseguindo ela no trabalho, e de repente Deus tirou, não sei se aconteceu, aquela pessoa morreu. E ela contou com orgulho aquilo. E ela contou com orgulho, como se Deus tivesse tirado aquela pessoa de perto dela. Falei, gente, que é isso? Que mundo que a gente está vivendo? Qual é o evangelho que essa pessoa vive? Aquilo chocou. Me chocou literalmente. Eu nunca tinha ouvido alguém falar naquele teor, daquela forma. Aquilo me chocou. Então, por isso que é importante para a gente é a leitura, a explanação da palavra, é a exposição das escrituras, é a trazer o contexto, para não gerar pretexto. Para quê? Para ser edificado. Vamos lá continuar aqui. Então a gente estava Deus manda Jacó retornar para casa. Jacó retornou, Raquel trouxe os deuses, continuou apegado às coisas lá do passado. Labão era idólatra, como já apresentou isso, né? Se ele trouxe os deuses. Os discípulos queriam orar para o Senhor quando ela for para o céu, para destruir a cidade. O que Jesus falou? De que espírito vocês são? De que espírito vocês são, Jesus? Estamos na graça, né? A graça é acolhedora, é perdoadora, é a expressão do amor de Deus. Né? Jesus demonstrou isso totalmente, literalmente. É a expressão do Literalmente. amor. Se você não tiver isso é outra coisa, quando Paulo fala. O amor é sofredor, é benigno, é bondoso, não suspeita mal, o amor é sofredor, né, com caráter geral. A expressão do Evangelho de Cristo é isso. Labão era idólatra. Jacó faz uma proposta com quem achar o seu Deus, que essa pessoa não viva. Raquel tinha furtado os deuses de seus pais. E em seguida, para a gente finalizar esse tópico aqui, para a gente correr, né? E em seguida, ele tem aquele encontro que era para ter um encontro com o seu irmão, né? Já programando tudo na mente dele. Eu acho que ele deve ter imaginado, Deus mandou eu voltar para minha terra, para minha parentela, para a casa dos meus pais, mas que a primeira coisa que ele deve ter pensado, meu irmão vai me pegar. A Bíblia não relata isso, mas eu estou conjecturando aqui para a gente poder entender. Qual que viria na nossa mente? Meu irmão, ele vai me pegar, ele já me perseguiu. Estou fugindo do sogro, vou encontrar com outro que eu fugi. Esse irmão fez uma promessa, né? Quando o nosso pai faleceu, eu te pego. Então, olha só para você ter ideia, a mente de Jacó como é que estava. Aí é perseguido por Labão. Labão encontra ele no caminho. Raquel tinha roubado os deuses de Labão. Olha a confusão. E ainda ele precisava voltar para sua terra. E quem estava na terra dele? O irmão, que ele havia fugido. Então, ele, antes de encontrar com Esaú, né? Esaú, deixa eu achar o texto aqui. Se alguém achar o texto aí, pode ler, tá? Acho que está em Gênesis 32, do 41 em diante, se eu não me engano. Aqui, ó. Jacó enviou o mensageiro. Eu quero achar só o finalzinho da história aqui, depois que Labão encontrou os deuses, né? Se é que ele encontrou. Vamos lá. Depois eu acho aqui. Então aqui, Gênesis 32 em diante, já fala, né? Sobre depois que Jacó teve aquela conversa com o Labão, sobre a questão dos deuses, e sobre todo aquele problema que tinha ocorrido, né? Ele era necessário, depois disso, encontrar com quem? Com Esaú. Era necessário encontrar com Esaú. Então, antes de encontrar com Esaú, o que ele faz? Eu vou preparar primeiro o terreno. Ninguém colhe frutos bons se não preparar o terreno para plantar frutos bons. Essa foi a ideia. Ele deve ter pensado, eu colhi coisas ruins lá, fugi. Agora eu preciso plantar coisas boas. O que ele fez? Mandou presentes para o seu irmão.
E ao mandar os presentes para o seu irmão, ele estava fazendo o quê? Preparando toda aquela situação, preparando todo aquele momento para poder encontrar com o seu irmão. E a gente sempre entende, né? Quando a gente está nervoso, a gente não pode tomar atitude. Quando a gente estiver nervoso também, não fale nada, senão você vai falar besteira. Quando estiver calmo demais, não prometa as coisas. Que pode chegar no momento ali de instabilidade, a gente está feliz demais, promete um monte de coisa e acaba não cumprindo nada. Quando a gente está nervoso, se fala muita besteira, vai dar ruim. Então, eu acredito que todo esse tempo que Esaú passou sozinho fez ele refletir. Que era o irmão gêmeo, né? Apesar que não era tão parecido, né? Esaú era todo peludo, né? Jacó já era mais liso de pelos. Então ele enviou presentes para o seu irmão. Gênesis 32, 14 e 15. Mandou 200 cabras, 20 bodes, 200 ovelhas, 20 carneiros, 30 camelos de leite com suas crias, 40 vacas, 10 novilhos, 20 jumentas e 10 jumentinhos. Ele tinha muita posse. Olha só o que ele mandou só para o seu irmão, só de presente. Ele tinha muita posse. E ele deu na mão do servo, né? De cada rebanho, e disse aos servos: passai adiante e ponde espaço entre um rebanho e outro rebanho. Até nisso ele usou estratégia, né? Ele mandou isso, mandou um pouco com cada servo, falou: ó, vai em uma certa distância, né? Porque se der algum problema, vocês voltam com o restante. Eu acredito que essa seria a ideia dele, né? Então dirás, o que diz? A mensagem de Jacó para Esaú. Então dirás: são teu servo Jacó, presente que envia a meu senhor a Esaú. Eis que ele mesmo vem também atrás de nós. Essa era a mensagem. Ele estava preparando todo o cenário para poder encontrar com seu irmão. E no verso 20: e direis também: eis que o teu servo Jacó vem atrás de nós. Qual foi a colocação dele? Além de mandar presentes, além de saber que ele tinha que voltar para a casa do seu pai, o que ele fala? Eis que o teu servo Jacó. E o que nós aprendemos em Provérbios? Diante da honra vai a humildade. Humilde e honrado. Foi o que Jacó foi. Ele foi humilde para reconhecer. Ele talvez não seja a questão de que Esaú fosse mais superior a ele ou maior que ele, não. Mas ele se humilhou ali para reconhecer, para que a questão de humildade, né? Para que Esaú acalmasse o coração ali, se Esaú tivesse bravo no caso, né? Acalmasse o coração naquele encontro que eles teriam. E assim passou o presente adiante dele, e ele, porém, passou aquela noite no arraial. Depois disso, Jacó passa ao vale de Jaboque e luta com o anjo. Aqui é a guerra. A Bíblia fala que é um anjo, né? O título aqui fala que é um anjo. Mas lá na frente vai falar que ele lutou com Deus, lutaste com Deus. No verso 28 do capítulo 32. Então disse: não chamarás mais o nome de Jacó, mas Israel, porque como príncipe lutastes com Deus e com os homens e prevalecestes. Vamos lá, agora aqui a terceira subtópico para a gente poder correr. Jacó no vale de Jaboque. Angústia e medo de Jacó. Jacó estava angustiado? Estava com medo? Estava. Mesmo mandando presente para o irmão, ele estava angustiado, estava com medo. Eu acho que ele ficou com mais medo ainda quando Esaú falou que estava vindo ao encontro dele. Acho que o medo triplicou. Mas Deus sempre esteve com Jacó. Deus sempre falava com Jacó em sonhos, como diversas vezes falou, né? E Deus apresentou a ele. Aqui a gente não vai entrar no mérito, né? Se era o próprio Deus, se era um anjo de Deus. Porque nós sabemos que os anjos são mensageiros de Deus, eles levam uma mensagem. E aquilo que Deus ordenar que eles façam é feito. Ou se lutou com o próprio Deus. A gente não vai entrar nesse mérito para não gerar uma discussão maior, né? Mas depois a gente conversa no final da escola dominical. Vamos lá.
Ele tinha temor no coração, estava com medo da reação do seu irmão no encontro que eles teriam, né? Então Jacó teve medo, ficou angustiado ao saber que seu irmão vinha ao seu encontro. Aqui foi o temor, né? Gênesis 32, 6 dias. E os mensageiros voltaram a Jacó dizendo: fomos a teu irmão Esaú e também ele vem para encontrar-te, e 400 homens com ele. Aí que Jacó já estava com medo, aí aumentou o medo de Jacó. Jacó já estava com medo de encontrar com o irmão, ainda fala que o irmão estava vindo com 400 homens, falou: agora pronto, agora acabou. Em meio das situações adversas que enfrentamos, precisamos fazer como Jacó, buscar o socorro divino e elevar os nossos olhos aos céus. Salmo 121, 2. Elevar os olhos aos céus é uma atitude de reconhecimento, né, a Deus, uma atitude de quem ora, confia e acredita no livramento de Deus. E foi o que Jacó fez, mesmo no meio daquela aflição todinha, né? Ele foi para aquele... Em meio à aflição de Jacó, elaborar um plano, né? Dividir sua esposa, os filhos, foi o que ele fez também para evitar. Quando ele soube que Esaú estava vindo com 400 homens, ele dividiu suas esposas, filhos. E cabe ao homem ser o sacerdote, ou seja, o protetor, o líder do lar. Então cabe ao homem proteger e cuidar da segurança da sua família, dos seus filhos, proteger, ser o guardião. Cabe ao homem fazer isso, né? É uma responsabilidade do homem. Muita gente fala, muitos homens, assim, não vou dizer todos, tá? Muitos homens falam: eu sou dono aqui, eu que mando aqui. Não. Você é aquele que protege, você é o que tem maior responsabilidade. Porque na linha de frente, quem é que está na linha de frente? Você que tem que estar lá. Não, vai colocar a mulher na linha de frente, é sacanagem. É o homem quem que está lá. O homem tem que ser o protetor, provedor dos filhos, da esposa. Então nós temos que ser o quê? O protetor das nossas famílias. A proteção. E não é só uma proteção física, tá? É uma proteção emocional, uma proteção espiritual. Tem que ser uma proteção por completo. Porque a gente só quer ser o valente. Por exemplo, eu treino, estou forte aqui, eu vou proteger alguém na força do meu braço. Não é só isso. Porque nós sabemos que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Mas é uma guerra espiritual. Nós temos que orar, nós temos que jejuar pela nossa família, orar pela nossa família, orar como a nossa família. E estar sempre ali como protetor, né? Como provedor. Então nós temos essa responsabilidade. O segundo subtópico do terceiro tópico, Jacó ficou só e lutou com o anjo. Naquela noite, após sua família passar adiante, ele ficou sozinho. Certamente para orar e buscar a Deus, buscar o seu socorro. Aqui tem outro detalhe também, que tem coisas que é só nós e Deus. Inclusive a nossa oração. Tem oração que é só a gente e Deus. Não precisa se aprofundar ali, seguir o conselho, entrar no nosso quarto, fechar a porta, ter o nosso cantinho de oração, porque tem coisas só nós e Deus. Tem coisas que a gente contar para o nosso cônjuge, ou contar para algum amigo, ou contar para algum filho, para algum parente, ninguém vai entender nada. Tem coisas que é só a gente e Deus. Deus conhece a gente nos nossos mínimos detalhes. Então tem coisas que é só nós e Deus. Então naquele momento ali, Jacó apareceu um anjo, né? Coloca até entre parênteses aqui, que lutou com ele até o romper do dia. Ou seja, é uma luta travada. A noite toda Jacó lutou. Gênesis 32, 22, a gente leu aqui agora há pouco, né? E levantou-se naquela mesma noite e tomou suas duas mulheres, as suas duas servas e os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. E tomou-os e fê-los passar o ribeiro, e passar tudo o que tinha. E Jacó, porém, ficou só, e lutou com ele um homem, até a alva subiu. E vendo este que não prevalecia contra ele, tocou a juntura da sua coxa e a deslocou a juntura da sua coxa, lutando com ele. E disse: deixa-me ir, porque já a alva subiu, porém ele disse: não te deixarei ir se não me abençoares. Jacó já não era abençoado? Jacó já não tinha uma promessa? Ele queria mudança de caráter. Jacó já não era abençoado, tinha uma promessa de bênção. Mas aí o que o anjo ou o próprio Deus fez ali?
ele não falou para Jacó aqui, por exemplo, ó. E Jacó perguntou, disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: porém, por que perguntas o meu nome? Vamos no verso anterior. Então disse: não te chamarás mais Jacó. Perguntou o nome, né? Qual o seu nome? Ele disse: Jacó. Então não te chamarás mais Jacó, mas chamarás Israel, pois o príncipe lutaste com Deus e com o homem prevaleceste. E Jacó lhe perguntou e disse: dai-me, peço-te a saber o teu nome. E disse: por que quer perguntar o meu nome? E abençoou ali. Ou seja, uma transformação de caráter. Não era só um nome. Na antiguidade, o nome era muito importante. Quando alguém nascia e tinha algumas características, ele colocava o nome com base naquela característica, ou era Deus que dava o nome. Então tinha grande importância o nome. E naquele momento, Deus mudou o nome de Jacó para Israel. E se alguém lembrar o significado, eu falei na aula passada, né? Mas eu sou péssimo de memória. Jacó, o nome de Jacó é aquele suplantador, aquele que agarra, alguma coisa assim, né? Que ele nasceu grudado no calcanhar e foi dado o nome de Jacó. Isaú, porque era peludo, cabeludo. E Israel, Oi, pode falar aí. Israel é aquele que luta com Deus. Então há um significado, há um sentido para isso. Por isso que é importante até isso. Quando eu fui dar nomes para minhas filhas, o que eu fazia? Eu pesquisava o nome para saber qual o significado daquele nome. Porque tem gente colocando o nome de filha aí de Lúcifer. Apesar que Lúcifer no significado é anjo de luz, né? Apesar que o sentido seja outro. Qual o significado de Leia? Agora fiquei curioso. O significado de Leia, nome Leia. Nome Leia. Pra você ter ideia, cada nome tem o seu significado, tem o seu sentido. Então nós precisamos... Vamos lá, para a gente poder finalizar aqui. Jacó é transformado. Qual foi a transformação de Jacó? Não foi uma transformação material. Não foi uma transformação financeira. Foi espiritual. Ele carregou esse nome todinho e a consequência do ato dele que perseguia ele o tempo todo. Sim. E tudo que ele fazia, ele lembrava daquilo. E depois que essa bênção que ele pediu foi para isso. É como Paulo pediu: Senhor, tira de mim esse espinho na carne. E ali o anjo concedeu a ele, tirou o espinho da carne dele. Talvez. Diante em paz, né? Verdade, talvez tinha aquelas lembranças, né, do passado, aquelas dores. Alguém ouvia falar o nome de Jacó, já saía, não queria fazer negócio, não queria chegar perto dele justamente por conta da fama, que ele andava para lá e para cá fugido, né? Então essa foi a transformação de Jacó. Depois desse encontro de Jacó com o anjo, ele não foi mais o mesmo homem. Literalmente, ele não foi mais o mesmo homem. E nós aprendemos com essa lição. Não podemos sair da presença do Senhor da mesma maneira. Jacó entrou na presença de Deus, entrou de um jeito e saiu de outra forma. Então, para nós também não é diferente a nossa vida como cristão. Quando fala sobre transformação, é algo diário. A gente entrar na presença do Senhor justamente com a igreja, entrar na presença, adorar e falar: Deus, eu quero sair diferente daqui. Eu quero sair melhor. Mas não é melhor do que o meu irmão, eu quero sair melhor do que eu era ontem. Que se eu estava ruim ontem, eu quero ser melhor. Se eu estava bom ontem, que eu possa ser melhor ainda. Porque isso é uma transformação diária. Porque aquele que perseverar até o fim, ou seja, é uma luta diária. A gente vai ter que lutar a todo momento para ser transformado, pedir mudança de comportamento. Eu falo um exemplo por mim mesmo. Mais de 20 anos na igreja. Eu precisei ser transformado depois de 17. Aí eu falo: poxa vida, tenho encontro com Deus depois de tanto tempo. Foi o que acontece. A gente às vezes acha que tá, mas não tá. Aí a gente acha que adora, mas não adora. Aí a gente acha que busca, mas não busca. Até ter um encontro verdadeiro com Deus. E foi o que Jacó teve. E teve a transformação do seu caráter, não só do seu nome, mas do seu caráter. E para a gente concluir, Jacó passou por muitos momentos difíceis. Teve que fugir do seu irmão, teve que fugir do seu sogro, teve que trabalhar 14 anos, teve que correr, encontrou com
com o anjo do Senhor, ou com o próprio Deus no vale de Jaboque, teve o seu nome transformado, teve o seu caráter mudado. Para quê? Para continuar o que nós conhecemos hoje como a nação de Israel. Hoje, como nós conhecemos a nação de Israel, uma grande nação, e continua sempre sendo protegida por Deus. Continua sempre sendo protegida por Deus. Que Deus nos abençoe em nome de Jesus, e vamos já encerrar aqui.